Pare de sofrer. Parece alguma coisa assim meio diferenciado que eu falei com um sorriso nos lábios. Por quê? Se a gente começar a organizar como funciona a nossa cabeça, a gente pode, então, diminuir essa escala de sofrimento. Você sabe por quê? Primeiro, é preciso a gente ter uma ideia de como é que a nossa cabeça funciona. Depois, será muito mais fácil a gente aprender a mexer, a mudar. O cérebro trabalha com imagens. É como se fosse uma tela de televisão. Então, como se fosse o nosso smartphone, o nosso telefone. Essa é a imagem que você pode ter agora se eu perguntar para você sobre uma flor. Então, olha só. Acontece que nós guardamos milhões e milhões de imagens na memória. Então, ficam todas organizadas, catalogadas, e aí elas ficam arquivadas direitinho, prontas para serem usadas. Estão disponíveis essas imagens, essas milhões de imagens. E quando você pedir, solicitar qualquer uma delas, a imagem ela sai, vem instantaneamente. E ela, puf, se instala na nossa mente. Quer ver? Vamos fazer um exercício. Experimenta fechar os olhos agora. Agora, escuta a frase que eu vou dizer para você. Eu tenho que ir ao dentista. Pronto. Agora, continue assim com os olhos fechados e pensando na frase. Olha que interessante. Logo me aparece a imagem da sala do meu dentista. Ele está de costas para mim, ele veste um jaleco branco, ele vem com um sorriso, com uma brincadeira. Eu olho todos aqueles equipamentos, inclusive a cadeira que eu vou sentar. Há uma parede branca, uma pia. Então, e você? Qual que é a imagem que veio à sua cabeça? Enio, não veio nada. Então vamos recomeçar de novo, tá? Você fecha os olhos, respira, só para você se sentir assim mais centrado. Agora, pronto, você respirou. Agora concentre o pensamento na frase: preciso ir ao dentista. Preciso ir ao dentista. Agora, que imagem que veio à sua mente? Seja qual for essa imagem, será a imagem para o tema dentista. Essa imagem que está guardada na sua memória, na minha memória, faz parte da sua grande coleção de imagens. Essas imagens, elas ficam catalogadas nas trilhas, porque as imagens, elas nunca estão sozinhas, órfãs. Elas andam como se fossem trilhas de gravação. Então, vamos procurar entender isso melhor. Quando eu me lembro do dentista, eu vejo o consultório dele. Eu posso sentir o cheiro dos remédios, daqueles remédios que ele coloca na boca. Eu posso ouvir o ruído daquele motorzinho. Eu posso ouvir a voz do dentista e ver ele se movimentando por cima de mim, eu inerte, sentado na cadeira, com aquele guardanapo de papel. Eu, especificamente, sinto um pouco de medo, uma espécie de frio por estar no dentista. Tudo isso faz parte das trilhas gravadas na minha imagem de dentista. Olha que interessante. Essas trilhas, então, elas tem uma trilha que ela está relativa aos sons. Som do dentista, som da fala dele, som da risada, som do barulho na boca da gente quando escapa um instrumento. Há uma trilha de movimentos.
ver a mão dele se mexendo próximo dos meus olhos, na minha boca. Tem uma trilha de odores, aquele cheiro, aquele remédio que ele coloca, aquela para limpar a infecção, para limpar os dentes. Aí tem uma trilha de sensações, aquele inconveniente, aquilo que a gente tem como relembrança diretamente do dentista. Tem uma trilha de cores. As cores, como é que fica a gente dando realce àquilo que não está combinando com o branco. Então, aquilo que eu chamei de trilha pode ter várias outras trilhas, outras pistas, e as gravações dessas trilhas podem ser muito fortes ou muito fracas, ou completamente apagadas. Quando você se lembra de uma imagem, as gravações dela sempre vão vir acompanhando, elas sempre virão juntas. E isso é um dos fenômenos mais importantes da vida. O título da nossa conversa é Pare de Sofrer. Quando a gente identifica qual é o motivo do nosso sofrimento, esse sofrimento, analogamente à história do dentista, ela vem acompanhada exatamente de trilhas. Olha que interessante. Se eu puder mexer numa trilha dessa, numa pista dessa, se eu puder distorcer essa trilha, eu vou ter como resultado uma mudança no meu estado emocional. Então, olha que interessante. Pare de sofrer. Como funciona o nosso cérebro? Funciona dessa forma. Se eu conseguir esquadrinhar todas as trilhas dentro deste evento que traz como resultado eu num estado de sofrimento, se eu mudar uma trilha, 2 trilhas, 3 trilhas, se eu mudar, eu chamei de trilha, mas eu posso chamar de pistas. Se eu mudar um espaçozinho disso, a minha resposta ela vai ser diferente. O nível de sofrimento ele vai mudar a graduação e provavelmente ele vai diminuir numa escala que você esteja de sofrimento, que você esteja numa escala de 0 a 10, você esteja na faixa de 8, 9. Se você, depois que fizer esse exercício, tiver em sofrimento, lembrar, você vai ver que essa escala modificou. Uma coisinha. Pare de sofrer. Mexa nas trilhas que seu cérebro organizou, essas imagens que estão guardadas dentro da sua cabeça, que ela é fantástica. O que a gente vai precisar é usar isso. E assim a gente consegue usar a nossa mente a nosso favor e não nos tornarmos refém de algo que é altamente indesejável, o sofrimento. Por aqui, hoje, a gente fica. Mas olha, eu termino com uma frase atribuída a Henry Ford. Se você acha que pode, ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Valeu!